Porque bom ele ainda não é. Ele se tornou viável. É viável. Ele era inviável antes, hoje é viável e sim, o Grêmio continua querendo comprar a Arena e sim, a OAS continua querendo vender a Arena para o Grêmio. Verdade, né? Não rolou. Não deu liga, né? Como se diz. Voltaremos no assunto amanhã, porque a assinatura é hoje e aí essas dúvidas serão todas clareadas. Uma dúvida. Na verdade, eu ia dizer que o Internacional anunciou a contratação de lateral direito, mas quem fez o anúncio foi o Fluminense, né? Que está cedendo por empréstimo o Wellington Silva ao Internacional, jogador de 26 anos, que estava lá, né, um pouco no ostracismo no Fluminense, e ele foi indicação do Abel Braga. O que vocês me falam sobre esse Foi jogador? bem no Flamengo esse jogador, né? Foi muito bem no Flamengo, no Fluminense não conseguiu render a mesma coisa. O Fluminense tem bons laterais Exatamente, também, né? exatamente. O Fluminense sempre teve bons jogadores nessa posição, né? E eu acho que é um negócio de ocasião, mas que o Internacional agrega numa posição que eu ainda acho que pode observar mais com alguns jogadores que tem. Mas se abre essa possibilidade de contratação, eu não vou criticar a direção do Inter por trazer um jogador para a posição. Tu sabe que o interessante é que a lateral direita do Inter é uma função que o Inter tem muitos jogadores, mas não significa necessariamente que tenha um titular afirmado. Tem 6 agora. O Inter, dos que vem jogando, o Gilberto, que foi para a seleção de Toulon, que estava mal quando saiu. O Cláudio Vinck, que até foi razoavelmente bem ontem, mas que ainda é uma incógnita. E o Diogo, que não foi bem quando apareceu. Então o Inter segue buscando... a direção do Inter falou, né? Tem o Carlinhos e o Vilela, que são da base. São da base. Mas eles passam agora, eles são computados agora, né? Antes não eram. Então eu acho que o Inter continua não tendo esses dois jogadores. E é o terceiro Wellington, né, no time, né? É muito Wellington. É muito Wellington. Bom, a não continuidade do trabalho do Enderson Moreira foi assunto durante o final de semana. E tanto o Enderson quanto o executivo de futebol gremista, o Rui Costa, se manifestaram sobre este assunto ontem. Vamos acompanhar. Anderson, no ano passado, o Grêmio enfrentou, antes da parada para a Copa das Confederações, o São Paulo na Arena. Empatou por 1-1. O Grêmio, naquela oportunidade, era treinado pelo Luxemburgo. O Grêmio entrou no período de férias, ninguém mais cogitava uma troca no comando técnico e, de repente, isso foi anunciado pela direção com a saída do Luxemburgo. Você entende que essa lutar uma conversa nesse momento com a direção do Grêmio para saber se o trabalho continua sem nenhum tipo de possibilidade de houver uma troca durante essa parada? Gente, isso eu vou falar assim, vocês vão me perdoar, mas isso fica repetitivo. Desde o momento que eu pisei no Grêmio, assim como eu pisei no Goiás, no Fluminense, a direção tem toda a autonomia e condição de fazer avaliação em qualquer instante. Eu falo sempre que o contrato do treinador é renovado jogo a jogo. Então quem vai definir isso, quem tem essa possibilidade, é a direção. O Enderson deu a entender na coletiva que é normal o Grêmio empatar com o Palmeiras e quando foi questionado sobre permanecer ou não, ele disse que não, se for demitido é da vida, se ficar tem a confiança da direção. Então um discurso meio conformista do treinador do Grêmio? Não, ele não é conformista, cada um interpreta o discurso como quiser, né? Ele colocou uma resposta diante de uma pergunta que talvez não devesse ter sido feita a ele, né? Porque evidentemente que o treinador não pode dizer se ele vai ficar ou não. Quem tem que dizer isso é quem dirige o clube. Ele vai ficar ou não? Ele vai ficar. Não tem nenhuma situação de crise no Grêmio, não tem nenhuma situação. O Grêmio está trabalhando para buscar o melhor posicionamento do campeonato. É o mesmo dirigente que garantiu ano passado que o Luxemburgo ficaria. Quando o Grêmio estava titubeando, perdeu o Gauchão, foi eliminado também na segunda fase da Libertadores da América. Né? Mas aí ele não vai ficar. Aí ficou todo o período de Copa das Confederações, 16, 17 dias. No último sábado foi demitido. Eu vou defender a direção do Grêmio, porque o Luxemburgo, durante o período de parado ano passado, apatifou, né? Que ninguém esperava que ele fosse titular. Não dava treinamento, trabalhava pouco, ele queria ser demitido. Ele brigou com o presidente Koff. Não, um pouquinho, o Luxemburgo vinha tomar chimarrão. O Luxemburgo tomava chimarrão na Casa Mata e ganhava aplausos na coletiva. O que eu vou fazer? Eu fiquei apavorado. Nada contra quem toma chimarrão, né? Não, mas ele só vinha para tomar chimarrão. Para tomar chimarrão, contrata um cara daqui que faz chimarrão melhor que ele. Eu fiquei apavorado com a entrevista do Enderson Moreira ontem. A questão do conformismo, ela me dói. Me dói, porque ontem terminou o jogo, perguntaram, coletivo do Enderson Moreira. Primeira pergunta, você empatou em casa com o time do Palmeiras com metade do time em reserva. É normal, essas coisas acontecem no Campeonato Brasileiro. Aliás, é a quinta situação que é normal. Você não vê a possibilidade por conta das instabilidades de ser demitido? O futebol é assim, é normal. Cara, chega de normal, cara.
Mas chega de normal. O Zé não tem sangue correndo nas veias, fica bravo com o repórter. Não é normal perder pro Palmeiras. Tudo é normal. Tomou 6 do Inter no Grenal, é normal. Não, eu sou contra o teu discurso, Ribeiro, de que tem que ter a cara do Grêmio para trabalhar no Grêmio. Não, só que tu tem que ter sangue correndo nas veias. Mas Quando tu me xinga, Ribeiro Neto, eu fico bravo contigo. Quando o Meneghetti me chama na sala dele para me dar uma chamada, tu não fica bravo com ele. Não, eu fico bravo. Eu respeito. Tu tem que ficar bravo. Tu tem que ter sangue correndo nas veias. Antes de tu falar, eu quero, depois de um gremista falar, eu quero o outro gremista, tá? Vai subir a pressão. Vai subir a pressão do Baldassi de novo. De um gremista para outro. Esse não é o nosso Grêmio. Olha, eu vou te dizer, deixa assim. Eles querem tirar a tua estabilidade emocional. Não, e estão conseguindo. Pior a empresa é tanta coisa que estão conseguindo. Eu vou falar dessa resposta. Eu não tinha visto a entrevista coletiva. Vou falar dessa resposta. Acho que a resposta dele foi perfeita. Eu também acho. Não tem absolutamente nada de diferente que ele possa responder. Tá? Não é ele que decide mesmo. Ele é um empregado. A partir do dia que ele assina o contrato e começa a trabalhar, ele está correndo o risco de demissão. É assim em qualquer lugar do mundo. Não tem nenhuma diferença. Acho que a resposta dele não podia ter sido diferente, como não podia ter sido diferente a resposta do Rui, que também foi corretíssima. Quem decide se ele sai ou não somos nós. Portanto, nem adiantava perguntar para ele mesmo, que a decisão é nossa. Acho que está tudo certo. Olha aqui, ó. Meneghetti fez uma crítica em relação ao discurso do Rui Costa, porque o discurso é mas não há atitude. Mas que atitude fazer? Que atitude tomar? Trocar o treinador? Não, contratar jogador, reforçar o time. Mas isso não vai acontecer, isso é que é pior. Aí o seguinte... Se não tem dinheiro, como é que tu vem aqui de forma irresponsável cogitar a possibilidade de perguntar se agora no contrato o Grêmio pode comprar a Arena? Não tem dinheiro para contratar um lateral, um centroavante reserva pelo menos. Não sou eu que estou cogitando. Aliás, não é informação. Mas tem que ter responsabilidade no que tu diz. Bom, não sou eu que tenho informação. Esse período de um mês e meio, quem estiver no mercado e entender as suas necessidades, tem um monte de negócio de ocasião, tá? Um monte de negócio que tu pode fazer mesmo sem ter negócio de dinheiro. ocasião, tu não traz jogador diferenciado? Não, tu não precisa trazer jogador. Mais uma aposta. Tu tem que pelo menos tentar apostar. Traz uma aposta. Eu quero saber do Benício se o Grêmio tem que trocar o técnico ou não. Eu tenho dito e falei semana passada aqui, para mim, quem tem que ter convicção sobre o trabalho que está sendo feito é a direção. É ela que convive no vestiário, é ela que sabe se o treinador tem o grupo na mão, se não tem na mão, se faz um bom trabalho, se não faz um bom trabalho. E mais, vou dizer de novo, quando tu manda alguém embora, tu tem que ter alguém em vista melhor para trazer para o lugar de quem tu está demitindo. E eu não vejo essa pessoa no mercado. Roger. Deixa eu te falar uma coisa. O Roger me agrada muito. O senhor não diz, mas eu vou dizer por nós dois. Só um pouquinho. Eu vou dizer só um pouquinho. Para aí, ó. O Grêmio não vai inventar. O Grêmio não vai inventar, para um pouquinho. O Roger não é invenção. O Roger, não, como que não é uma invenção? Não apresenta a biografia do Roger como técnico. Aposta bom. Para. O Roger é uma aposta. Se tu fugir... Não é hora para aposta, Baldassi. Vamos parar com esse negócio de aposta. Se tu fugir, quem não é aposta de treinador? Que tu tenha condição de contratar. O Roger é uma aposta, mas é uma aposta que eu faria. Essa solução mágica, tu vem num discurso de que não dá mais, que tudo é normal e vai uma aposta para ser técnico do Grêmio. Para aí, é o Grêmio, tia. É o Grêmio, exatamente. O nosso Grêmio. Olha aqui, ó. Gente, vamos deixar bem claro para o torcedor que, evidentemente, que como ele é passional, como ele trabalha com o emocional, cada jogo é um sentimento. Então, é bastante compreensível isso, tá? Então, eu quero dizer para o Grêmio, pro torcedor agora do Grêmio, não disse nada. Que ele Até agora tu não disse absolutamente nada. Que ele atue um pouco mais com racionalidade. Como fazer isso? Olhe para a tabela, olhe para a campanha do Grêmio, olhe para o número de jogos fora de casa. Esqueça o Gauchão e a Libertadores. É que isso aí é passado. Isso é passado. Outro Anderson Moreira aqui do lado. Tá tudo normal. Tá olha tudo aqui, bem. ó. Então, assim, ó. Olhe para a campanha. Se você se importa só com o rival, então compare a campanha com o rival, tá? E você vai ver que a campanha do Grêmio é melhor que a do Internacional. Tem um ponto atrás, mas com um jogo a mais fora de casa, e o Grêmio pegou adversários muito mais fortes que o Internacional. O Daniel pescou tudo. Então, assim, ó, o trabalho do Anderson Moreira, ele pode não ser maravilhoso, mas ele é aceitável. E sendo aceitável, não tem por que mudar. Tem uma especialização ao comentarista de resultado, que é o comentarista de tabela. Ele é uma pós-graduação do comentarista de resultado. É o Ribeiro Neto, é o comentarista de tabela. A gente faz 1001 teses sobre o time de futebol, ele pega a tabela e diz, bom, se tá no meio é porque tá mais ou menos, se tá lá em cima é porque tá bom. Eu só quero lembrar ao Ribeiro Neto, o Grêmio é verdade que jogou com um time desfalcado em algumas situações, mas não teve o número de desfalques que o Internacional teve. O Grêmio jogou contra o Atlético Mineiro com o time em reserva, seu Daniel Oliveira, e ainda ganhou o jogo. Perfeito.
Perfeito. O Atlético Mineiro estava dividindo a atenção da Libertadores. Mas não é algo normal. Não é algo normal. Mas jogou com o time todo Ou vai titular. me dizer que tu acreditava e projetava que o Grêmio ia ganhar aquele jogo? Não projetava. Não projetava. Então é o seguinte, essa questão da tabela, ela só não há um distanciamento maior em relação ao Internacional, porque o Inter jogou várias partidas com o time desfalcado. Se o Inter faz uma campanha melhor, tu ia analisar a tabela de outra forma. Isso é óbvio, né? Isso aí tu não disse nenhuma novidade. O senhor não disse nenhuma novidade também, né? Não, mas tu está amenizando o trabalho do Anderson Moreira em relação à tabela do campeonato. Eu estou sendo realista, tá? O time do Grêmio é ruim. O time do Grêmio pode jogar melhor? Pode, mas não é muito mais. Mas é assim como quase todos os times. O Cruzeiro, eu não sei, mas eu já vi o Cruzeiro jogar mais de 2 ou 3 oportunidades no Brasileiro. O jogo completo. E não é tudo isso que estão falando, tá? O Cruzeiro? Não é. Meu Deus. O Cruzeiro não é tudo isso. E mais uma coisa, eu não achei que o Anderson tenha ficado brabo com a pergunta, não achei isso. É que o Bruno agora vamos pegar as entrevistas dos treinadores do país. Cara, 99% deles fica brabo com alguma pergunta que é feita. 99% deles. Essa pergunta, vamos combinar o seguinte, claro, é normal que se faça, mas não é uma pergunta que vai fazer para o treinador. O treinador não se governa. O Bruno Rasoli fez para o Rui Costa. Aqui, ó, eu queria dizer para vocês... Diga. Uma vez eu fiz exatamente a mesma pergunta para o técnico Leão, quando era técnico do Grêmio. Com a atual condição de instabilidade, você não acha que pela realidade do futebol brasileiro você pode ser demitido? Sabe qual foi a resposta dele? Mas eu não bato pênalti, que o Ronaldinho tinha batido errado no final de semana. José Alberto Guerreiro, presidente, demitiu o Leão por causa dessa resposta. Ou seja, essa pergunta tem que fazer pro treinador. Não, mas o treinador prefere que ele responda como o Anderson do que como respondeu o Leão, né? O Leão foi uma exceção. O Leão foi uma exceção. Se eu sou o treinador e o repórter chega e me pergunta, tu vai continuar? Pergunta pro diretor, não sou eu que me Vai lá, Ribeiro, toca a ficha. Como é que tá nessa tabela aí? Olha aqui, rapaz. Só falta a motoca. É um negócio... Sabe que tá crescendo o cabelo, cara? Daqui a pouco a motoca, os cabelos ficam esvoaçantes e tudo mais. É muita adrenalina, é muito sangue. Você sabia que ter uma vida sexual ativa traz mais benefícios ao cérebro do que fazer palavras cruzadas? Não é só isso. Sexo aumenta a imunidade, protege contra resfriados e infecções. Olha que legal. É por isso que o Ribeirinho aqui, né, o Richard Guilherme dos Pampas, insiste para você ser o dono da bola em casa. Porque sexo é vida, ele é fundamental para a nossa existência. E se na hora H o cansaço bater... Ativo! Para você ficar na ativa sempre. É um grande sucesso de vendas, um estimulante indicado para homens, pois não altera a pressão sanguínea. É isso aí. Ligue 3037-0707. Em 10 minutinhos, comprando Ativo, leva de presente. Olha aqui, ó. Mostra aqui, Marcão, na tua câmera aqui, ó. 36 HP, além de descontos, facilidades no pagamento, embalagem discreta, entrega grátis e sigilosa. 3037-0707. E por quê? E por quê? Ativo é você, na ativa sempre. Com gols do Sub-21, o torneio de Toulon, o Brasil foi campeão, né? Torneio de Toulon, Sub-21, ganhou da França ontem por 5-2. Vamos colocar os gols aí, vamos lá. Foi a França saindo de pênalti, Barrebec. Alisson vai empatar pro Brasil. Luanzinho jogou, será ou ficou no banco? Ficou no banco, entrou no segundo tempo. É um prodígio nosso treinador, é um negócio, cada coisa que eu vejo. Tá fazendo 2-1 para a França e aí vem a virada. Adenilson de pênalti, 2-2. Marquinhos está fazendo o terceiro. Adenilson está fazendo de novo de pênalti, 4-2. E o Thales fecha 5-2. 5-2 é um resultado expressivo, não te parece, Homero Bellini Júnior? Que bárbaro! Mas que bárbaro! Mas que barbaridade! Doutor Bellini, não responda, doutor Bellini. Isso é provocação. Só quero saber. A torcida do Grêmio é maior do que isso, cara. Interessante foi o Luan não aparecer nesse time, né? Mas foi o vice-artilheiro da competição. Ele sempre entrou bem. São as opções que a gente não consegue entender, né? O Brasil foi campeão.